Fala, my little monsters, tudo bem? Seu professor Bruno Busnard e hoje vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Para falar sobre a independência dos Estados Unidos, temos que lembrar que ela nem sempre se chamou Estados Unidos, se chamava Nova Inglaterra. Acho que não fica tão difícil saber quem era sua proprietária, né? Não vamos esquecer que a Nova Inglaterra era dividida em 13 colônias, como está aparecendo nesse mapa aqui. As colônias do norte com uma característica chamada de colônia de povoamento, enquanto que as do sul chamado de colônia de exploração. Uma coisa que eu quero que vocês entendam sobre essas 13 colônias é que se você fosse um inglês e tivesse algum recurso e quisesse investir esse recurso na colônia, provavelmente seria no sul. É ali que dá a grana, é ali que é a menina dos olhos para quem quer dinheiro. O cara que foi pro norte, aquele cara que não foi por motivos econômicos, foi por motivos políticos, religiosos. Deixa isso bem claro aí dentro do cabecinho de vocês. Se hoje o norte é mais rico, aí é uma outra questão. Acho que vocês entenderam. Ótimo. Continuemos. Temos que entender que os Estados Unidos, dentro do contexto, ele recebeu a influência dos filósofos iluministas, onde todo povo teria o direito à liberdade, onde todo povo teria direito de lutar para ter essa liberdade. Então, entendam que além de questões econômicas, além de questões políticas, temos questões filosóficas que embasam esse momento da história. Tá, então vamos falar sobre essas questões econômicas e políticas. Vamos lá. Para falar sobre isso, nós precisamos atravessar o Oceano Atlântico e ir para a Europa. E falar um pouquinho da Inglaterra. A Inglaterra se envolveu num conflito que ficou chamado de Guerra dos 7 Anos. Uma guerra na qual a Inglaterra lutou contra a França. A Inglaterra venceu esse conflito. Porém, a França pagou para a Inglaterra, né, pela derrota, ele teve que pagar pela Inglaterra. Ela vai ter duas opções, né? Eu acho interessante isso, que os ingleses falam para os franceses: oh, meu querido, eu quero ou o Canadá, ou quero o Haiti. E os franceses optaram por ceder o Canadá para os ingleses. Não sei se depois os franceses vão ficar arrependidos disso, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, embora os ingleses tenham vencido os franceses na Guerra dos 7 Anos, eles não receberam dinheiro por isso. Então, quando ele sair da guerra, ele está literalmente falido. Uma grande quantidade de mortos e ainda, para piorar a situação, faltando muito dinheiro dentro da Inglaterra. São 7 anos de conflito. Tá. O que vai acontecer em seguida? Os ingleses, com essa forte crise econômica, os ingleses vão começar a pensar que preciso de dinheiro para resolver os problemas financeiros aqui. Preciso de recursos. Então, provavelmente, né, os ingleses, os comandantes, os políticos ingleses pensaram aumentar os impostos na Inglaterra é mais ou menos jogar álcool no fogo que você está querendo apagar. Imagina, depois de 7 anos de conflito, ainda vem um governante que propõe aumentar os impostos da população já estava tão sofrida com aquela realidade? Não. Então eles pensaram: caramba, onde vamos conseguir esses recursos? É aí que eles se lembraram da Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra tinha uma autonomia política, econômica, administrativa. A Nova Inglaterra pagava quase nenhum imposto aos ingleses. Então os ingleses começaram a criar impostos sobre a Nova Inglaterra. E esses impostos, então, vamos a eles.
1764 é promulgado a Lei do Açúcar. Não só o açúcar, como os derivados do açúcar, como por exemplo o próprio melaço, o rum, vai pagar um imposto pela sua exportação. Se fosse para colônias inglesas, né, da colônia inglesa para os ingleses, os impostos seriam menores. Mas se fosse para outros que não fossem ingleses, aí teria que pagar mais impostos. Algo que a Nova Inglaterra nunca tinha pago. Um ano depois, 1765, foi coitadinho, foi lançado a Lei do Selo. Isso significa que qualquer publicação, de jornais a revistas, até baralho e cartas, elas terão que ser seladas, né? Terá que ter colocado um selo real nela. Obrigatoriamente você tem que pagar para colocar esse selo. Então, os estadunidenses não gostaram muito dessa. Desculpa. Os colonos não gostaram muito disso. A primeira reação, daí ali já tem uma primeira reação aos ingleses, que eles boicotaram os produtos ingleses dentro da Nova Inglaterra e fizeram, né, simbolicamente, uma queima de selos, dizendo: eu não vou pagar essa tranqueira. Tá. 2 anos depois, em 1767, é promulgado a Lei do Chá. O que seria essa Lei do Chá? Dizendo que somente a Companhia das Índias Orientais poderia comercializar o chá. Uma restrição à liberdade de comércio. Na região de Massachusetts, acho que eu falei direito, treinei bastante em frente ao espelho. Era uma grande produtora e distribuidora de chá. Então, no Porto de Boston, os colonos fizeram a chamada Festa do Chá de Boston, ou conhecida como Boston Tea Party. Meu inglês tá... Não, tá bom, desculpa. Quer cortar isso, Hermógenes? Deixa? Então tá. Desculpa, gente, eu vou voltar aqui. E o que seria essa Festa do Chá de Boston? Alguns colonos, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, vestidos de índios, colonos vestidos de índios. Imagina a ideia, cara. Que esse cara, né, bem cara de índio, invadiram um navio inglês e jogaram toda a carga do navio no mar. Então, na verdade, né, foi uma super festa, né? Teve bolo, não teve bolo. Rave, não teve rave também. Tá, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Foi um evento, foi um protesto bastante violento. E os ingleses não vão aceitar isso daí. Os ingleses vão, pera aí, vocês vão jogar, eu criei a lei e agora vocês querem desrespeitar essa lei? Não, não podemos voltar. Então os ingleses, obviamente, vão reagir a essa reação dos colonos e vão criar uma série de leis que são chamadas pelos colonos de leis intoleráveis, leis impossíveis de serem aplicadas ou aceitas. Entre essas leis intoleráveis, a interdição do Porto de Boston. Isso vai dar um prejuízo não só aos comerciantes de chá, como também vai dar um prejuízo muito grande aos demais comerciantes da região. Segundo, os envolvidos naquela evento serão julgados na Inglaterra e não julgados ali por leis e por juízes da Nova Inglaterra. E aí já vem um outro item, a lei do aquartelamento. O que seria essa lei do aquartelamento? A partir daquele momento, as tropas da Nova Inglaterra, formado por colonos, deveriam ser desfeitas, desmobilizadas. Claro que os ingleses perceberam que ter tropas de colonos na Nova Inglaterra era um risco maior para eles, né? Então, primeiro, desfaz essas tropas aí que eu não mandei ninguém fazer isso. Vocês fizeram lá na Guerra dos 7 Anos, vocês quiseram. Não mandei. E segundo, a partir de agora, vocês da Nova Inglaterra
terão que arcar com os custos da manutenção desse exército. Não é simples. E aí, esses colonos vão ficando cada vez mais emputecidos com a situação. Então, tem uma série de restrições de caráter fiscal, né? Uma série de impostos, como eu disse para vocês, a lei do açúcar, a lei do chá, a lei do selo. Só que isso dá uma demonstração também da diminuição da liberdade desses colonos. E isso vai pecar bastante. Mas continuemos. Vamos entrar agora no processo de independência, né? Continuando o processo de independência. As leis intoleráveis vai provocar uma reação por parte dos colonos. E eles irão convocar o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Representantes das quase todas as 13 colônias vão se reunir em 1774 na Filadélfia, onde eles vão fazer uma petição ao parlamento britânico e ao rei Jorge III, dizendo para revogar essas leis intoleráveis. Esse grupo viaja até a Inglaterra, não é recebido nem pelo rei, nem mesmo pelo parlamento. Em outras palavras, o rei recusa isso daí. E quando estes representantes colonos voltam para a Nova Inglaterra, formam um segundo Congresso da Filadélfia. E agora esse segundo congresso não era trocar ideia com o rei, ou tentar fazer as pazes, ou apaziguar. Já era uma ideia que havia sido proposta no primeiro Congresso da Filadélfia, mas não tinha sido aceito, senão esses caras não teriam viajado para a Inglaterra, que era a proposta separatista. Então, no segundo congresso, esta ideia de separatista, ela ganha força, né? Aqueles caras que no primeiro momento não foram ouvidos, não foram aceitos, agora esses caras vão ganhar força mostrando, viu, a primeira opção não deu certo, vamos para a segunda opção. Assim, no ano de 1776, teve início oficialmente a guerra. Então agora temos uma guerra entre a Nova Inglaterra e a Inglaterra. O comandante da Nova Inglaterra se chamará George Washington, que é considerado como um herói, né, devido à sua luta e vencer essa luta. E também será eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Mais ou menos um ano depois, no dia 4 de julho de 1776, foi publicada a Declaração de Independência, feita por Thomas Jefferson, Samuel Adams e Hamilton. Esses três caras irão fazer a Declaração de Independência, na qual os princípios iluministas estão bem claros ali. Então é a primeira vez que essas ideias iluministas europeias estão sendo colocadas na prática. Olha a influência europeia dentro desta guerra, dentro dessa declaração de independência. As primeiras vitórias se deu ao lado dos ingleses. Os ingleses eram melhor preparados, melhores armados, enquanto que os colonos, como era de se esperar, não há uma grande tradição militar, né, entre os colonos, não há grandes armamentos. Até que George Washington consegue uma vitória de Saratoga, que dá um baita ânimo pros colonos, que são chamados de os patriotas, né? Uma coisa que me chama a atenção nessas guerras, que a quantidade de pessoas que morrem ou por doenças ou por frio supera o número de pessoas que morreram no campo de batalha. É algo assim impressionante esses números. Supera em 10 vezes. Tá, vamos voltar.
Ao mesmo tempo em que George Washington está ali com as suas tropas lutando contra os ingleses dentro do território, né, agora estadunidense, Benjamin Franklin havia viajado para a Europa, conseguiu conversar com o próprio rei da França, conseguiu convencer também os espanhóis a lutar nesta guerra, ajudar os Estados Unidos nesse conflito. E um ponto importante é o porquê que França e Espanha vão se envolver nesse conflito. O principal motivo é que o inimigo se chama Inglaterra, né? Independente se eu estou ajudando os Estados Unidos a implantar o liberalismo, a liberdade dentro do seu país, isso é um péssimo exemplo para monarquias absolutistas, como por exemplo a francesa e a espanhola. Só que tem algo maior do que isso, né? Lutar contra os ingleses, dificultar a vida dos ingleses. Isto é extremamente importante. Inclusive, há alguns conflitos em que espanhóis e franceses lutam contra os ingleses, aproveitando a situação para tomar posses de territórios, como por exemplo Gibraltar, que fica no Estreito de Gibraltar, na entrada, vamos dizer assim, do Mar Mediterrâneo. Então, aproveitou-se isso. A batalha final acontece em Yorktown, onde os ingleses definitivamente foram derrotados. Um item que eu tenho que acrescentar é que os colonos, né, ou os patriotas, formaram também grupo de milícias. É, Quem são essas milícias? Não é essa que você está pensando, não, que tem lá no morro, nossa, que legal. Não. Tem nada de legal. Mas vamos voltar. O que são esses grupos de milícias? São soldados não oficiais do lado dos Estados Unidos. O que esses caras? Eles não usavam uniformes. E eles lutavam contra o inimigo de forma não tradicional. Por exemplo, eles atacavam o inimigo e depois se escondiam. Eles destruíam as rotas de comunicação entre os generais ingleses. Eles atacavam os comboios. Eles explodiam navios e coisas do tipo. Então, essa guerra não tradicional gerou inclusive uma reação inglesa. Terá ações inglesas bastante duras contra essas milícias, pois os ingleses perceberam o quanto essas milícias estavam dificultando a sua vida. Tá, 1783, em Versalhes, né, na França, os colonos, os antigos colonos, agora um país independente, senta com os ingleses para decidir, para assinar um tratado pondo fim literalmente à guerra. Essa imagem aqui eu gosto dela. Olha que legalzinho como vocês estão vendo aí. Aí você tem a figura de 3 estadunidenses assinando o tratado e reparem que o resto da obra não foi terminada, porque os ingleses não aceitaram isso daí. Entenda, a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo e perdeu para uma colônia. A Inglaterra tem 13 milhões de habitantes. A colônia tem 2 milhões de habitantes. A Inglaterra tem uma enormidade, uma grande quantidade de armas, tradição militar e perdeu para uma colônia muito menor. Para sua própria colônia. Para os ingleses isso vai ser tenebroso. Só que aí tem um ponto, né? Extremamente importante. Os Estados Unidos luta contra os ingleses logo após a Guerra dos 7 Anos, quando a Inglaterra está bastante enfraquecida. Tudo bem? Vamos lá, um outro item importante. Na Guerra de Independência aparece essa bandeirinha aqui. Como vocês podem perceber, parece muito a bandeirinha dos dias de hoje. Porém, ela tem 13 estrelas formando um círculo, representando as 13 colônias. Então, vou terminando por aqui. Essa aula foi sobre a independência dos Estados Unidos, as principais características dessa independência. Meus queridos,
Se tiver dúvidas, coloque aí embaixo e a gente resolve isso daí.